Olá, seja muito bem-vindo. Quero conversar com você sobre um assunto de grande importância. Você entende realmente e sabe utilizar a entrevista motivacional? Pois é, muita gente fala sobre isso, fala da entrevista motivacional e de modelos transteóricos. Mas será que realmente é a mesma coisa? Me acompanha. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho e vou conversar com você hoje sobre entrevista motivacional. Essa questão que é tão importante, o quanto a nutrição mudou e nós podemos auxiliar os nossos pacientes com questões mais modernas, né? Na abordagem do atendimento nutricional. Você está preparado para essa mudança? O que a gente entende como entrevista motivacional? Eu sou suspeita, eu defendo muito a entrevista motivacional, acho que ela não é mais uma opção, ela faz parte do atendimento nutricional e é extremamente importante o nutricionista ter esse discernimento e trazer dentro da metodologia as questões alimentares, principalmente no que aborda as escolhas alimentares. Obviamente, essa metodologia, que a entrevista motivacional é isso, gente, é uma metodologia. Essa metodologia, ela não foi criada para nutrição, né? Ela foi criada, em princípio, acho que nos anos 80, se não me engano, em 83, por pesquisadores sobre tabagismo. E aí foi evoluindo, né, a dificuldade que o tabagista tem de abandonar o mau hábito e como ele poderia se sentir motivado para modificar, para mudar o seu hábito de vida. Então, a partir daí, psicólogos, e a história até é muito bacana, né, porque num ano sabático, um dos principais pesquisadores da técnica, ele viajou para fora, viajou para ficar um tempo desligado, mas olha, um ano sabático em que ele foi dar cursos e explicar a metodologia dele sobre os atendimentos. E aí, a partir dessas discussões, dessas questões, eles começaram junto com uma equipe, com professores, com outros psicólogos, a discutir essas metodologias e compreender como elas podiam se aplicar com outras dependências. E aí vieram bastante estudos com dependentes químicos, por exemplo, né? Estudos, os mais iniciais foram com dependentes químicos. Depois que isso foi progredindo para várias aplicações, nos anos 80 ainda tiveram testes e estudos com gestantes. Depois tiveram testes e estudos com atividade física, o porquê que algumas pessoas se matriculam na academia e passam a fazer exercício e incorporam aquele hábito, né? Como hábito de vida saudável e incorporam aquilo na rotina das suas vidas. Enquanto que outras pessoas não têm esse mesmo desempenho, essa mesma eficácia no resultado. Apesar, gente, de ter o mesmo desejo, de realmente ter vontade. E é isso que a gente precisa entender, e eu odeio quando eu ouço, odiar é uma palavra forte, mas eu acho inadequado quando eu ouço um nutricionista dizer que o paciente mente. Se ele faz isso, é porque não gerou engajamento e conexão no atendimento, gente. Se a gente estabelece o que eu venho propondo, né, há 20 anos, quem foi meu aluno sabe que eu me nego a chamar de inquérito nutricional e inquérito alimentar. Eu chamo de diálogo. Então, a gente sabe que o diálogo estabelece conexão. E para gerar o diálogo, eu preciso me comunicar.
E as regras e os estudos sobre comunicação são muito amplos e contribuem muito com o nosso aprendizado, com o nosso desempenho, com a nossa desenvoltura. Dentro dessa sistemática, então, já um psicólogo, né, atendia os seus pacientes de uma forma diferenciada para os anos 80. Ele já trazia com clareza esse entendimento, essa importância dessa forma diferenciada, onde ele estabelecia um diálogo. E aí eram os primeiros estudos com base, como eu já citei, com grupos de tabagistas. Depois a coisa progrediu para outras dependências, outros tipos de drogas, gestantes, atividade física, também teve essa demanda bastante grande. E aí os estudos foram evoluindo nesse sentido e se chegou na saúde. Principalmente a partir dos anos de 2000, mais ou menos, 2003, começaram a ter muitas publicações científicas usando a metodologia da entrevista motivacional para saúde. Em princípio, grupos de saúde cardiovascular, então hipertensos, também houveram alguns grupos aí de relacionamento com a família, odontologia, tem publicações também bastante grandes, transtornos de alimentação e grupos de emagrecimento. E a coisa veio progredindo, né? A proposta desde lá do Miller e do Ronick em 83, se não me engano. Se alguém souber o ano certo aí me ajuda, mas eu acho que é isso. Publicou o primeiro estudo aí com tabagistas e, como eu disse, isso foi evoluindo. Aí eles criaram uma proposta e mais tarde o Miller ele veio a publicar com outros autores, como de Clemente, que a gente conhece tanto a publicação, né? E trouxeram aí as propostas para o atendimento. Agora tem pilares importantes aqui para a gente conversar. E aí que eu fiz a provocação, né? Fiz a provocação inclusive no meu grupo docente. Semana que vem a gente vai fazer uma prática, uma simulação para você visualizar como é que eu uso a grande diferença da entrevista motivacional. Na entrevista motivacional se respeita a autonomia do cliente. Quando eu digo isso, isso quer dizer que ele é o protagonista da sua alimentação. Não é o nutricionista que determina o que o paciente vai consumir. O nutricionista é um aconselhador. Ele tem o papel de aconselhamento, mas ele não determina, ele não decide o que o paciente consome. Uau, diferente, né? Então, por mais que tu tenhas o respaldo, o conhecimento técnico, a sugestão parte do cliente. E aí vem a estratégia que eu ensino semana que vem, para o paciente entender as opções. E eu acho que, já fazendo um spoiler, né? Essa é a grande beleza da entrevista motivacional, é que você dá mais de uma opção e a mente, aí eu entrei na neurociência, que é essa psicologia, essa pós-graduação que eu tô fazendo, em que a mente, o cérebro aceita melhor quando ele participa do processo de escolha. Então é muito importante para manter a adesão e a autonomia do paciente que ele possa fazer escolhas. E aí a partir daí eu auxilio o meu cliente dentro da própria voz descobrir, escutar a si mesmo. Ele escuta a própria voz, as necessidades, as dores. Agora tá muito na moda dizer, né, você tem que responder à dor do seu paciente. Então eu provoco a pensarmos que a gente tem que responder ao amor, evocar dentro do paciente o que ele tem de positivo, o que ele tem de valores, o que ele tem de ações que somam resultados melhores.
Então é extremamente importante essa compreensão, né? O que eu posso oferecer para o meu cliente, para o meu paciente? Eu não corrijo o cliente. Gente, não tem isso de é proibido comer pizza, é proibido comer. Como aconteceu agora, atendi uma paciente ontem que consome aqueles empanados de frango. Puta de um alimento industrializado, rico em sódio, nada saudável, né? Isso me lembra aí a polêmica que houve de ontem para hoje, que não é nada light não, que a gente tem que ter atitude de participar sobre o guia alimentar. Mas a gente conversa disso daqui a pouco, só para não perder o raciocínio. Então, essa paciente que ela consome aquele empanado de frango, ela só varia o sabor todos os dias. Tá certo isso? Para ela tá. Aí o profissional não é que ele não reconheça os perigos da alimentação, é como ensino no método do Atende Nutri. Eu avalio os fatores pró-pro. O nutricionista tem que se comprometer com o diagnóstico e entender o risco nutricional que um paciente tem. O risco do adoecimento, o risco de doença e o risco de saúde. A integração disso em resposta à avaliação que você fez, a avaliação nutricional precisa, que vai gerar o comprometimento. Por quê? Porque eu explicando porque, olha o círculo de ouro, eu consigo gerar o engajamento. E a técnica da entrevista motivacional, especificamente, ela trabalha com possibilidades de cenários, que os autores chamam no artigo original de desfechos favoráveis. E vários cenários, eu não estou falando 10, mas 2 pelo menos, para dar uma escolha, né, para o paciente. Então a ideia da entrevista motivacional, a metodologia, tem por objetivo gerar o engajamento, gerar uma proposta com o nosso cliente em que ele, dentro da própria motivação, fortaleça os seus hábitos positivos, os seus valores e se comprometa com a mudança que ele tanto quer. Perfeito? Bom, então entrevista motivacional é o quê? Uma metodologia que fortalece um estilo de conversa. Por isso que eu chamo em nutrição diálogo nutricional. E dentro dessa conversa, ela tem por objetivo ser uma conversa que a técnica chama, em comunicação se chama conversa colaborativa. Não é um monólogo, é uma conversa colaborativa, onde o paciente é consultado, onde o cliente participa das escolhas e você tem por papel, por função, ativar no cliente as suas forças, as suas virtudes, as suas habilidades, os seus hábitos positivos e provocar uma reflexão sobre os hábitos que ele precisa repensar. E isso é a partir de uma conversa colaborativa. A técnica é essa, gente. Não é para modificar, tá? Então, a entrevista motivacional, os autores até falam, entrevista motivacional não é avaliar estágio de mudança. Isso é modelo transteórico. Uma coisa é o modelo transteórico, que avalia os estágios de mudança, pré-contemplação, contemplação. O modelo transteórico, gente, até posso deixar isso para a live da semana que vem, então, explicar, né, como eu uso o modelo transteórico. Ele é por meio de uma técnica de perguntas fechadas, é um questionário que eu aplico com o cliente para avaliar o estágio de mudança. E cara, é incrível, eu tô vendo
cursos oferecidos em que se fala do modelo transteórico e não estão fazendo a metodologia proposta, né? Então a gente tem que parar e pensar na metodologia como ela vem sendo aplicada. Claro que alguns desses métodos, eles são traduzidos, validados para brasileiros, né? E outros tantos países, linguagens, mas eles têm uma premissa de funcionamento. Então, a entrevista motivacional não é modelo transteórico, são propostas e técnicas diferentes. Entrevista motivacional são perguntas abertas para que, a partir do diálogo, a partir de uma conversa colaborativa, gere reflexão no seu paciente e ele tenha a tomada de decisões. Então, eu não chego e dou um papel pronto. Eu não chego e digo, olha, a partir de agora você não vai mais comer pão no café da manhã, como fazem, né? Pão no café da manhã, por isso, e porque não é saudável. Nem vai beber leite, porque isso é inflamatório, papapá. Claro que existem patologias que os próprios guidelines, a própria base científica vai corroborar para você ser mais enfático. É diferente. Então, assim, eu pego um paciente hepatopata ou um renal é bem comum acontecer isso, ainda mais aqui no sul, né? Os pacientes renais que eu atendo têm limitação de consumo de proteína. E a carne aqui no sul é um hábito, é uma escolha alimentar predominante na população. Então, quando você reduz a proteína e ele quer tomar leite, comer pão, pôr queijo no pão, e aí almoça um bife 2, 3, 4, esse paciente vai sofrer mais. E eu vou ter que ser mais enfática nos porquês, para conseguir despertar nele a reflexão sobre o estado de saúde dele. Perfeito? Entrevista motivacional, ela considera, a partir de perguntas abertas, gerar o movimento necessário para que o seu paciente sinta-se motivado e você faça a conexão do diálogo nutricional e gere engajamento. No modelo transteórico, que eu avalio pré-contemplação, contemplação, os chamados estágios de mudança, são perguntas fechadas, onde a partir da aplicação de um questionário, eu obtenho informações que condizem com o estágio de mudança do meu paciente. Simples assim. Fácil essa colinha, né? Então, entrevista motivacional não é modelo transteórico, não é um meio de enganar o cliente, então a ideia não é induzir, a ideia não é induzir o cliente a tomar as melhores decisões, ao contrário, eu esclareço os motivos e ele realmente faz a escolha. Inclusive, pode fazer uma escolha que pode não lhe parecer perfeita naquele momento, mas para ele faz sentido. Por quê? Porque o insight que o nutricionista tem que ter isso é significativo para você, faz sentido para você parar de jantar porque você quer emagrecer? Faz. Não, deixa eu entender. É um desejo seu, porque você tem a crença que ao parar de jantar, você está cortando calorias, tendo efeitos hormonais, não sei das quantas, tô chutando, tá, gente? E você emagrece, ou porque você não vai ter fome, você já ingeriu as calorias e vitaminas e minerais e fibras, teve uma hidratação adequada durante o dia inteiro. Aí você vai argumentando, vai explicando para o paciente. Você sabia? Ok, eu entendi, então, para você é importante não jantar no momento. Mas deixa eu ver se eu entendi direito.
você sempre jantou, então isso não faz parte da tua rotina, dos teus hábitos. E também tendo um conhecimento científico, eu sei que para ter uma boa noite de sono, uma adequada produção de melatonina e a regulação do hormônio relacionado a essa qualidade de dormir bem, é até interessante eu fazer uma refeição que tenha carboidrato à noite, mas eu não estou falando que precisa ser uma mega, né, 2.000 calorias numa única refeição. Falando de pequenos exemplos, você saberia me dar pequenos exemplos de refeições mais leves, mais simples? Viu a estratégia? A cabeça do paciente te acompanha. Te acompanha. Eu ensino na Tende Nutri os nutricionistas no treinamento a montarem fichas, né? Eu falo, pega papel e caneta, anotar as estratégias, né? Anotarem as estratégias, os insights, porque daí você consulta, você faz um mapa mental para te ajudar, mas isso é papo para outra live. Então a entrevista motivacional, ela não é uma técnica, ela é uma metodologia que eu aplico para gerar esse diálogo colaborativo, e ela não é centrada no aconselhamento. Ela é centrada no cliente, não é você, profissional de nutrição, dono da verdade, e nem o que você fala o mais importante. É o que o cliente fala, é o que ele escuta sobre o que está acontecendo com ele, da própria voz, e propõe estratégias. Tá? Exige técnica, estão fazendo uma panaceia de metodologias. Então tem que ter um treinamento para essas perguntas abertas, e aí vem uma metodologia, né, o PARR ou o PARD, que são metodologias de como perguntar e fazer o cliente perceber, né, que no Atende Nutri eu também comento, ensino isso, porque são metodologias diferentes. E então, considerando essa metodologia, e agora que eu já esclareci que uma coisa é modelo transteórico e outra é a entrevista motivacional, existem estágios envolvidos na metodologia, que é a parceria, o reconhecer quais são os aspectos chaves da fala do cliente. Então eu preciso ter escuta ativa, eu preciso ter empatia, eu preciso ter compaixão no sentido de solidariedade. Você já sabe, quem me acompanha, que eu sempre ensino que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é acolher, entender e querer ajudar o outro. Um dos estágios é lidar com a resistência do paciente. Então, identificar essa resistência e as dificuldades dele, consolidando o compromisso dele com o processo de mudança. Então, eu posso inserir outros estilos de intervenção, mas não posso fazer uma panaceia, e tenho que entender cada etapa, cada momento onde eu posso misturar. Os autores colocam que a entrevista motivacional tem 4 pilares importantes. Parceria, então o nutricionista, ele é um conselheiro, a gente se interessa verdadeiramente pela história do cliente, pela evolução da história dele, e juntos procuramos alternativas. Tem que ter aceitação, tem que ter real interesse, valorização, não pode ter julgamento. Então, se ele quiser comer pizza no café da manhã, ok, né? Aceitar não significa concordar com o que está errado, tá? Aliás, concordar com o que está errado ou certo é irrelevante nessa técnica, porque ela não envolve certo e errado, ela não envolve julgamento. Aí vem o que os autores chamam na aceitação de empatia, que é o real envolvimento de ambos. Então eu explico, eu reconheço os pontos fortes, eu reforço positivamente ele, e nunca
pela argumentação negativa. Falei 2 pilares. Terceiro pilar é a evocação. Então, ao invés de persuadir, eu vou lembrar, eu vou recordar, eu vou acionar as forças motivacionais para que o cliente tenha o movimento que ele busca, que ele precisa em direção ao resultado. Isto que é importante. E o quarto pilar, tá? O quarto pilar é a compaixão, que é esse sentimento compartilhado. Compaixão, ele lembra bondade, né? É realmente quando nós estabelecemos uma comunicação de coração para coração. E aí o nutricionista se conecta, ele pessoa, ele coração, e juntos reforçam novos hábitos para o cliente. Isso é entrevista motivacional, né? E aí, então, dentro desses pilares, alguns outros autores que trabalham na área de saúde mudaram um pouquinho esse último pilar. Eles chamam de trabalhando controvérsias, que aí tem empatia, tem autoeficácia. Então é o próprio paciente começar a identificar as emoções atribuladas, o ambiente, as provocações, os gatilhos que disparam aquele comportamento que ele quer se livrar, que ele quer substituir. E aí, então, tem que ser autoeficaz e autorregulável. Então, a importância da consciência. E aí o nutricionista, esses outros autores, trazem, né, 4 pilares diferentes, que é a empatia, a autoeficácia, a evocação, que é lembrar a motivação e conectar a motivação. E aí existem técnicas, coisas que também comento no atendimento. Oh, que maravilha, Cris. Olha, fiquei emocionada. Obrigada, viu? Muito obrigada, meu bem. O privilégio é todo meu por conhecer pessoas tão especiais assim, viu? A Cris está comentando que o treinamento Atende Nutri, ela tem aprendido muito e que deixou as crenças e vícios de atendimento. Que lindo isso. Obrigada, viu? Muito, muito, muito obrigada. Grata de coração. Fiquei vermelha! Ai, meu Deus, não faz isso ao vivo. Fiquei vermelha, fiquei emocionada. Obrigada, querida. Ai, perdi o raciocínio, gente. Ai, tá comentando os 4 pilares. Ai, chega a me dar calor. Dos 4 pilares, que existe uma adaptação, né, dos pilares. Ô, Rose, vocês estão se combinando, suas lindas, parem. Que tem o que eu falei, a parceria, a aceitação, evocação e compaixão, e alguns autores propõem como empatia, autoeficácia, evocação e trabalho das controvérsias. Que é isso, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Você quer emagrecer dentro de um prazo X, mas você quer continuar sedentário, sem fazer exercício, comendo de tudo. Como é que a Cris brincou ontem na sala de treinamento? Se não foi ontem, foi semana passada, acho que foi ontem, né, Cris? Que a Cris brincou assim, é o sonho de todo paciente, comer tudo que ele quiser e não ganhar peso. Aí eu brinquei, mas isso é uma crença, porque isso é possível. Eu posso comer de tudo, mas não posso comer exageradamente. Então é realmente para a gente ver sempre esse stand-by, esse equilíbrio entre as novas variáveis, né? Por isso que eu trago muito a psicologia positiva e agora trabalhando muito nos últimos anos com a neurociência, porque muda completamente o atendimento. O índice de sucesso, a maior alegria que a gente tem é oferecer a alta para o paciente,
E com modelos mais atuais, a gente consegue trabalhar isso. Agora, tem que tomar cuidado com o modismo, porque as pessoas não estão estudando a fundo algumas questões e saem com abordagens sobre tudo isso. Já é melhor, né? Mas aí chama de abordagem comportamental e pesa o paciente. Oi? Então, existe aí um suporte científico e excelência da prática clínica a ser integrado e balizado para isso funcionar, verdadeiramente funcionar. Que mais eu posso aí? Aí sim, dentro da entrevista motivacional, eu tenho metodologias para aplicar a entrevista motivacional. A entrevista motivacional, ela não é só, então é conversar, então vamos conversar. Não. O formato dessa conversa colaborativa, ela exige técnica. Então eu tenho aí a técnica do PAR, ou do PARD, perguntas abertas, reflexões, reforço positivo, resumo, informe e aconselha. É uma das técnicas, né? E normalmente a gente usa 2 técnicas de pergunta, no mínimo, associadas. Alguns autores, como eu disse, falam do PARD, pergunta aberta, afirmação, reflexão, declaração resumida. E dentro disso, né, você memoriza a história do cliente, você aguça sua percepção, você identifica as ambivalências, que é o que eu estava citando, perdão. Então você quer emagrecer num curto espaço, mas você não quer abrir mão do que você come, não quer mudar seus hábitos sobre exercício físico, perdão. E deixa eu ver se eu entendi. Como que a gente vai conseguir trazer um novo resultado se não houver mudanças? Aí é aquela frase de sempre, nada muda se a gente não muda. E aí você traz o cliente para uma reflexão para que ele perceba que sugestões você me dá ou você daria para uma pessoa que tem as mesmas intenções que você. Então começa a ativar a participação, né? E trabalhar a ambivalência do cliente, gente. Isso é muito importante. Como toda metodologia, existem armadilhas discutidas pelos próprios autores, né? A armadilha da avaliação. Então, você tem uma tendência a avaliar o paciente, em EM não se faz avaliação. Não é avaliação nutricional, você pode até combinar avaliação nutricional com a EM. Mas a EM, você tem que ter um grande cuidado, porque você não gera resultados de comparação. Sim, você é obeso. Então você está me dizendo que você não se sente satisfeito com o seu peso. Entenderam? Então não é para todo cliente. Como eu disse, eu tenho lá um paciente renal. Aí ele vai virar e vai querer conversar. Eu preciso comer proteína, eu tenho vontade. Eu vou ter que trabalhar com ele a reflexão disso e a importância dos porquês. Então, essa técnica, ela foi desenvolvida, nessa metodologia, ela é desenvolvida para a discussão da mudança de hábito. É essa ênfase, a partir de um diálogo colaborativo. E outra armadilha, você se torna um especialista. Como é que é? Rose, boa. Quando coloca o cliente para ver a dor do outro, ele descobre que também sente aquela dor e tem uma solução para aquela dor. Fantástico, Rose. Parabéns. Já está aprovada no treinamento. É isso mesmo, você só dá dentro, gata. Muito bom. É isso mesmo. Então você ativa no paciente, ele propõe soluções e percebe cenários. É isso mesmo, perfeito. Não é imposto pelo nutricionista. E a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos especialistas naquele momento.
Não, porque realmente misturar tal coisa com tal coisa é mais calórico, porque fazer assim ou assado vai te fazer mal à saúde, porque você não deveria estar falando isso, comendo aquilo, é bem diferente. E aí eu caio num terceira armadilha, que é a rotulação. É rotular o paciente pelo certo e errado. É rotular. Outra armadilha, foco prematuro. Foco prematuro também é um erro. Você julgou e já tá lá, então é porque ele come demais. Ele é obeso porque ele come demais. E às vezes ele é obeso pelo que falta, não pelo que excede. Então a gente tem que tomar um grande cuidado. Uma outra armadilha é não criar culpa. Quando eu proíbo um paciente de comer e ele não consegue controlar aquilo, ele sente-se culpado. E eu, em vez de estar apoiando, dando suporte para que ele tenha uma mudança de comportamento alimentar, de hábitos, eu estou intencionalmente intensificando e reforçando aquele hábito. Inclusive, a técnica de punição e reforço também é usada dentro da EM, né? Essa coisa da punição e repouso. E fugiu a palavra. E premiação, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, entender a resistência, restabelecer a motivação do paciente para que ele entenda que atitudes que ele pode ter que facilitem mais, que auxiliem, deem o suporte para a mudança comportamental. Então, desenvolver discrepâncias, evitar argumentos defensivas, compreender os fatores socioculturais. Alimento é afeto e afeto afeta, não afete o seu paciente, certo? Não provoque. Eu expresso empatia, eu levo ele a uma autoeficácia e aí estabeleço o plano de ação, onde na EM se oferece um conjunto de opções de aconselhamento e o paciente escolhe, o paciente participa desse processo e das estratégias de escolha. Existem princípios básicos, eu posso também, eu falei da PAR e da PARD, eu posso também, eu gosto muito dessa técnica, que é a 5AS, já ouviu falar? Também ensinei no treinamento. É uma técnica para guiar a conversa, que é o ask de perguntar, avaliar, aconselhar, concordar e auxiliar. Então você pergunta, avalia, aconselha, concorda e auxilia o seu paciente. 5AS. Ela foi proposta e são diretrizes utilizadas pelo American Heart Association com pacientes em doenças cardiovasculares, com pacientes cardiopatas. Tá? E também no controle de sobrepeso e obesidade. Então vejam que o mundo, né, já está trazendo novas propostas, porque aquele clássico de o que você comeu, quanto de gordura você come, conclusão, o paciente come muita gordura saturada, não diga. Isso é coisa de dietoterapia em sala de aula, gente. Né? A gente calcula tudo aquilo com uma perfeição tremenda. E aí você estabelece um número de expectativas e de metas e alinha isso para que tenha eficiência. Então eu posso aplicar os 5As, né, do Ask, Assist, Advise, Agree e Assist para conversar melhor com o meu paciente, é uma outra abordagem. E aí a gente vê o quanto de privilégios e benefícios que a gente tem dentro desses entendimentos. Tem várias publicações, se você tem curiosidade, entra no grupo do Telegram, a gente tem aí o link na bio, né? Porque existem diferentes contextos, já temos revisões sistemáticas sobre isso, apontando a eficiência, inclusive na internação hospitalar, ambulatório hospitalar. Agora, a maioria dos estudos trazem essa conclusão, né? O quanto a gente precisa de mais estudos na área de nutrição e alimentação para corroborar com essas técnicas, porque tem bastante publicações, né?
Mas assim, a base da EM, então é isso, ambivalência, esse espírito de entrevista motivacional, aplicar o PARD ou o 5AS, entender os processos do meu paciente, entender inclusive como eu posso auxiliar o meu paciente e lembrar que aqui na EM eu trabalho com perguntas abertas. É uma das grandes diferenças com outras metodologias, né? Então eu gero engajamento e o engajamento é uma construção do que eles chamam, e eu amo essa palavra, eu uso isso no treinamento para treinar os nutricionistas, de aliança terapêutica. O propósito é outro, o propósito não é julgar, não é saber mais que o seu paciente, é uma aliança terapêutica com o cliente. Tem muito mais engajamento e ao estabelecer uma aliança, cumplicidade, gera adesão. E aí, a partir do respeito, a partir da compreensão e importância da terapia cognitivo-comportamental ou do modelo transteórico, eu vou acompanhar o estágio de mudança, identificar os desejos, identificar o que é um desejo, né? É um estado em que ele não tem o comprometimento. Ele está comprometido com o resultado, mas não está comprometido com a ação para gerar o resultado. E isso não é mentir. Porque muitas das vezes o paciente não tem esse nível de consciência. Então é por isso que eu estabeleço o diálogo, né? E por isso que aí os autores chamam de conversa colaborativa. Você identifica desejos, você identifica o comprometimento real do paciente e o quanto ele está consciente e disposto para gerar esse resultado. Só posso dizer para vocês que é fenomenal. O pessoal já me pediu até um curso de EM. Não sei como vai ser, mas para quem tiver interesse, a gente oferece dentro do treinamento. Acho que era isso por hoje. Eu espero ter provocado um pouco, né, as questões sobre essas mudanças necessárias que a gente precisa perder da motivação, que lá desde os anos 80 essa metodologia, né, com a conversação colaborativa vem sendo proposta em princípios, estratégias e ela tem uma forma e que não é a mesma coisa de outras metodologias e panaceias que estão fazendo, tá bom? Vocês vão ver o quanto ajuda, gente. Tem bastante leitura e, como eu disse no grupo do Telegram, eu vou liberar bastante artigo para vocês. Muito obrigado pela participação de todos vocês, obrigada aí por auxiliar e por estarem aqui comigo. Um beijo, obrigada a todos vocês, boa noite.